divisão. Ora, e tudo que causa divisão não vem de Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de divisão. Então, como é que eu estou num movimento que Deus está me usando e esse movimento já é para causar divisão e contenda? Então eu tenho que perceber essas coisas. No momento em que qualquer movimento, em nome da fé, em nome da palavra, em nome da oração, seja para rasgar o corpo de Cristo, isso deve ser rejeitado. Uma oração na casa da irmã fulana, se lá diz que alguém está sendo usado, mas alguém já não quer participar de culto, já não quer ouvir a palavra, já começa a ser contra a liturgia, a doutrina da igreja, esse movimento não é de Deus. Porque o movimento de Deus nunca vem para criar confusão, criar desavença, criar contenda. Também aquele irmão, aquela irmã que se diz usado por Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os profetas que eram usados por Deus no Velho Testamento, eles vinham para unir o povo a Deus e não para separá-los. Esse era o alvo do profeta. O profeta trabalhava para esse propósito. Então, se você diz que é usado por Deus e começa a trazer coisas contrárias, é sinal de que você não está em paz com Deus. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca quer perturbar o ambiente dos santos, dos salvos, dos verdadeiros servos de Deus. Então Paulo está dizendo, é de dentre vós. E vocês sabem, nós falamos que a doutrina, ela fala de ensino. A doutrina, ela fala de instrução, de darré no grego. Mas só que nós temos que entender, que eu falei na nossa mensagem passada, que há doutrinas de Deus e doutrinas de homens. Quando é que a doutrina é de Deus? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Jamielson, um escritor americano, ele diz que a doutrina nunca é uma confissão de fé. Eu posso pegar uma confissão de fé e dizer assim, creio em Deus Pai, pronto. Mas só isso isolado não funciona. Eu tenho que saber por que eu creio no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Ou seja, há uma gama de versículos e textos bíblicos que não de modo isolado, mas coerente, se ajustam para nós entendermos o que é doutrina. Então, doutrina não é apenas uma coisa isolada. A palavra doutrina quer dizer ensinamentos, mas digamos, a doutrina da justificação, a doutrina da santidade, a doutrina da redenção, a doutrina sobre o amor, não é um versículo isolado apenas. É um todo do contexto e do texto que se harmonizam e cria a doutrina. Então, eu posso ensinar a doutrina dos homens. E quando Jesus Cristo, nós até fizemos a leitura, só para a gente se lembrar aí, coloca aí, Jorge, na tela, João 7,17. Eu dei até esse exemplo aqui de Jesus Cristo. Vai lá, João 7,17. Olha como é que diz. Se alguém quiser fazer a vontade dele, sim, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Pronto, então, Jesus estava dizendo, se vocês atentarem para tudo que está escrito de mim na palavra, ou seja, basta você começar de Gênesis 3,15 até o Apocalipse, está tratando de Jesus Cristo. E naquela época eles tinham o Velho Testamento. Então Jesus diz assim, se vocês tivessem atentado para o que está escrito de mim, vocês aceitariam a minha mensagem. Porque eu não estou trazendo aqui nada da minha cabeça. Eu tenho que separar a doutrina da Bíblia para suposições pastorais, suposições de liderança. Às vezes o líder, ele pode trazer a suposição dele e não doutrina. Vocês entenderam agora? A doutrina é aquilo que se encadeia dentro de uma perspectiva bíblica. O Wayne Grudem, ele diz que tem assuntos na Bíblia que Deus nos revela, que Deus mostra para nós. Por exemplo, você nunca vai ler na Bíblia uma passagem bíblica ensinando a fazer cirurgia cardíaca. Você não vai. Não, mas você vai encontrar na Bíblia que o Senhor troca o nosso coração velho. Entenderam como é as coisas? Eu tenho que entender, você nunca vai encontrar na Bíblia como fazer um bolo de trigo. A Bíblia ela não tem essa preocupação. Você tem que saber fazer essa diferença. E há assuntos que eu me interesso,
que não estão na Bíblia, mas há princípios na Bíblia que podem me levar para aquele conhecimento. Você nunca vai ler na Bíblia, não beba 51, mas você vai ler na Bíblia o mal do poder da embriaguez. Então, eu tenho que saber separar. Então, tudo está aqui na Bíblia. Eu tenho princípios de tudo para a Bíblia. Mas eu tenho que saber o que é simplesmente suposições dos homens e o que é doutrina da Bíblia. Os homens podem criar suposições para firmar e atrair fiéis. Por isso que Paulo disse lá, muitos dirão coisas perversas para atrair a muitos. Eu não tenho coragem, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não tenho coragem de estar chegando aqui no púlpito e dizer para os irmãos, queridos irmãos, Deus me disse ontem à noite. Eu não posso, porque a palavra dele já está aí. A maior autoridade de Deus é a palavra dele. Se você não acreditar nisso aqui, o fato de eu chegar aqui e dizer que Deus falou comigo não vai mudar a tua vida. E há muitos crentes que querem esse tipo de suposições humanas, não é Bíblia nem profecia, é suposição humana.